Presta muita atenção nessa história agora. Um homem foi preso aqui em João Pessoa, suspeito de abusar sexualmente do próprio sobrinho, de apenas 6 anos de idade. Já pensasse? De acordo com a Polícia Civil, ele ainda filmava esses abusos que praticava contra essa criança. Conversar com o David Martins ao vivo, ele vai contar pra gente como é que tudo isso aconteceu. David, misericórdia. É de não acreditar, David. Boa tarde pra você. É de não acreditar, Danilo, é verdade. E ainda mais quando o suspeito confessa a prática do crime. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa prisão aconteceu hoje de manhã entre o bairro Mandacaru e o bairro Alto do Mateus. Uma casa humilde, uma casa simples, mas era nessa casa que tinha um homem investigado por esses abusos sexuais cometidos na internet e cometidos de forma presencial, de forma carnal. A polícia já vinha há alguns meses monitorando esse homem porque recebeu denúncias. E essas denúncias elas foram confirmadas e essa operação de hoje teve como objetivo colher provas para poder enriquecer esse trabalho da Polícia Civil. Só que durante essa investigação, a polícia descobriu que, além dos abusos, ele também filmava esses crimes. E uma das vítimas é um garoto, uma criança de apenas 6 anos, o qual esse homem investigado chamava de filho. A polícia, hoje pela manhã, chegou até a divulgar que a vítima era o filho do suspeito. Mas depois de preso, aí ele explicou que não era filho legítimo. Na verdade, esse menino de 6 anos é filho da irmã do investigado. E a irmã, por ter dificuldades financeiras, à época em que esse menino nasceu, ele acabou acolhendo essa criança. E desde então ele criou esse menino, tanto é que ele chamava o menino de filho, mas na verdade é sobrinho. A polícia descobriu no celular dele imagens onde ele aparece abusando dessa criança, praticando sexo com essa criança. Vamos ouvir o delegado que hoje de manhã esteve na casa e que ouviu da boca do investigado a confissão do crime. Põe no ar. Surgiu a partir de uma denúncia de que existia um homem aqui de João Pessoa que estava armazenando pornografia infantil. Então a equipe de investigação fez um trabalho realmente excelente e a gente realmente confirmou que ele tinha arquivos de abuso sexual infantil, mas analisando esses arquivos identificamos que existiam vídeos desse homem com crianças e adolescentes. Então existiam vídeos dele pessoalmente com crianças e adolescentes em cama, em quarto, praticando atos libidinosos. E chamou a atenção para a gente, além desses vídeos, que em um dos vídeos aparece uma criança. A gente foi procurar saber quem é essa criança, criança de aproximadamente de 6 anos, e identificamos que é uma criança que o investigado trata como filho. É o sobrinho dele de sangue, mas que ele criou como filho. Então, a gente encontrou esses arquivos que comprovam que ele praticou o crime de estupro contra essa criança. Ele confirmou, inclusive, que ocorreu mais de uma vez, e está registrado em alguns vídeos. Ele explicou que essa criança é filha da irmã dele. A irmã dele teve essa criança muito jovem, não tinha condição financeira e ele assumiu ali o papel de pai, não só de criação, mas também pai de ajuda financeira dessa criança. Então ajudou na criação dessa criança, que hoje mora com os avós em outra cidade. Ele se encontrava frequentemente com ela, inclusive em algumas oportunidades dormia com a criança. E era justamente nesses momentos em que ele estava dormindo com a criança que ocorriam os atos de estupro. Bom, não teve como ele negar pelo seguinte: a polícia tem provas em vídeo onde esses abusos aparecem. Aparece o rosto da criança, aparece o rosto dele. É óbvio que essas imagens não serão disponibilizadas para a imprensa ou para qualquer pessoa, porque trata-se de uma criança, um menino de 6 anos. Então, por isso, ele não teve como negar. Ele disse: de fato, eu pratiquei, achava que não era nada demais, chegou a querer argumentar que no passado pode ter sofrido também um abuso, isso seria uma consequência de uma infância complicada que ele teve também, mas ele não entrou em mais detalhes. Aqui na saída da delegacia,
Ele passou por nós cobrindo o rosto, de cabeça baixa, não quis conversar com a imprensa, mas aí o mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça. Ele foi localizado em casa. Hoje ele tem 26 anos, ele é vendedor, trabalha no comércio aqui de João Pessoa, morava sozinho e foi surpreendido pela chegada da polícia, então não houve a mínima chance de tentar fugir ou de tentar se desfazer de provas. Os dispositivos eletrônicos que a polícia chama, mas são os populares celulares que foram apreendidos. Então, esses aparelhos irão passar por perícias para saber se nesses aparelhos existem outras imagens. Aí é importante lembrar que cada imagem que for encontrada dentro desse dispositivo eletrônico, o celular, cada imagem dessa corresponde a um crime separado. Então a vida dele não está fácil, ele passa por audiência de custódia hoje e a gente espera que a Justiça mantenha essa prisão que foi realizada hoje de manhã pela delegacia que investiga crimes cibernéticos da Polícia Civil. É isso, Danilo, eu volto com você. Obrigado, viu, David? Manter essa prisão nessa audiência de custódia é o mínimo, porque, pelo amor de Deus, é de dar nojo um caso como esse. A gente já trouxe aqui no Correio Verdade um caso absurdo de feminicídio e todos os dias a gente fala de violência contra a mulher aqui, da mesma forma que todos os dias estamos trazendo casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E todos os dias a gente prova aquela tese de que em mais de 90% dos casos são pessoas próximas que praticam esses abusos. Agora um tio, que inclusive muita gente tratava ele como pai da criança, como pai desse menino, de tão próximo que ele era da família. Gente, uma pessoa que tem total confiança, que está dentro da sua casa, abusando de uma criança de 6 anos de idade, achando pouco, filmava esses abusos, armazenava o material e fazia sabe lá Deus o que com ele. Vendia, distribuía, enfim. O que é que resolve uma coisa como essa? Porque é mais um caso em que eu não entendo o que é que passa na cabeça de uma pessoa para fazer uma coisa como essa, uma maldade como essa, uma ruindade dessa, uma coisa nojenta como essa. Imagina a cabeça da criança, um menino de 6 anos, sendo abusado sexualmente, como é que ele vai crescer com esse trauma na cabeça? Como é que ele vai superar todo esse sofrimento que ele passou ao longo do tempo em que ele foi abusado por esse tio? Uma pessoa que ele confiava. E aí eu repito o que eu sempre falo nesses casos, viu? Converse com a criança que você tem em casa. Sobre tudo. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não ache que você conversando você vai estar ensinando o que não presta. É importante demais conversar sobre sexualidade com a sua criança em casa, para que ela entenda bem os limites do que pode e do que não pode fazer. Essa criança também tem que confiar em você a ponto de falar sobre tudo, de ter a confiança de te procurar pai, de te procurar mãe, avó, enfim, para dizer o que está acontecendo com ela, para pedir socorro, porque muitas delas sofrem durante anos porque não entendem que estão sofrendo um abuso, ou então porque se envergonham do que estão passando, têm medo do que os abusadores podem fazer. Então deixa essa criança segura e tranquila para conversar com você sobre qualquer coisa e evitar que casos assim aconteçam na sua família.